Chelsea. Vamos à Europa, a Itatiaia espalhada pelo mundo inteiro para deixar você no clima do Mundial de Clubes. Saímos dos Estados Unidos com o Henrique André e vou direto ao vivo com o Marcelo Beckler lá na Europa. Becklin, saudade de você, Marcelo Beckler. Me conta como está a repercussão por aí da vitória do Botafogo. Os europeus estão dando um pouco mais de atenção ao Mundial de Clubes da FIFA. Um abraço, bom dia, Beckler. Tudo bem, Thiago? Bom dia pra você aí. Fala de saudade, mas vim aqui visitar, que é bom mesmo, nada, né? O Michel não deixa. Estamos aqui 5 horas à frente do horário brasileiro. Aqui são 4h50 da tarde, nesse momento, em Barcelona. Repercussão grande, especialmente na França, mas não só na França, pelo grande feito do Botafogo, né? O Paris Saint-Germain vinha de uma sequência de ganhar uma final de Liga dos Campeões por 5-0 contra a Inter e depois fazer 4-0 no Atlético de Madrid, dois times conhecidos pela defesa. E não conseguiu basicamente finalizar no alvo do Botafogo, apenas 2 finalizações no alvo. A imprensa francesa coloca algumas aspas fortes, inclusive a gente tem matéria lá no itatiaia.com.br para você ver lá no Itatiaia Esporte, a repercussão aqui na Europa. A RMC está falando que o Paris Saint-Germain foi encurralado pelos brasileiros. O L'Équipe, que é o principal jornal esportivo da França, diz que o Paris Saint-Germain caiu de um pedestal. O Le Figaro fala que o Paris Saint-Germain foi confuso e sem ideias e caiu para o Botafogo do John Textor. Existe uma grande rivalidade entre o Textor e o Paris Saint-Germain, porque ele também é dono do Lyon. Aqui na Espanha, o Marca fala que o Botafogo baixou o Paris Saint-Germain de volta para a terra e o jornal AS chamou o time carioca de colossal, criticando o excesso de confiança dos times europeus no Mundial. Eu acompanhei a transmissão aqui na TV da Espanha, tá, Thiago? O jogo começou às 3 da manhã do horário espanhol e muitos elogios a uma defesa intransponível do Botafogo. Durante toda a transmissão, o narrador e comentaristas falavam que não tinha nenhuma fissura, nenhuma rachadura na defesa do Botafogo. Aqui o Mundial tá pegando velocidade. Tá passando alguns jogos na TV aberta, não é normal ter jogo em TV aberta, nenhum tipo de jogo de futebol a não ser de seleções em TV aberta na Espanha, por isso um período sem jogos de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid em competições nacionais. O pessoal aos poucos está acompanhando mais o Mundial, assistindo mais o Mundial e conhecendo também os times que eles não conhecem. O Botafogo ontem foi uma surpresa para boa parte dos espanhóis. Ô Beckler, você falava, né, desse poder da TV aberta, de transmitir os jogos aí. Aqui tem sido um privilégio pelos horários, né? A gente tem jogo praticamente o dia inteiro. Começa agora 13h e vai até meia-noite, meia-noite e meia. Aí já pega um pouquinho mais em relação ao horário, né, Beckler? Depende dos jogos, inclusive o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, depois o Real Madrid e Al Hilal, foram jogos que começaram muito cedo nos Estados Unidos, com muito calor, mas para a audiência da Europa ser grande, né? Então, o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, depois do jogo do Real Madrid, começaram às 9 horas da noite daqui. O que para o espanhol é bom. Aqui tudo acontece mais tarde, a gente está no verão aqui, então tá tendo sol até 9h50, 10 horas da noite, a gente ainda tem luz solar. É claro que tem jogo que vai começar às 3 horas da manhã, mas, por exemplo, Flamengo e Chelsea hoje começa às 8 horas da noite aqui, às 7 horas da noite no horário inglês. Então, alguns jogos têm sido colocados também para que o público europeu possa acompanhar. Isso depois pode ter alguma repercussão para os caras que estão jogando debaixo de um sol muito forte, como a gente viu algumas partidas. Mas a FIFA tem tido esse cuidado, viu, Thiago, de colocar jogos no horário que torcidas ao redor do mundo possam acompanhar. Ô Beckler, aqui no Brasil, saindo um pouquinho do Mundial de Clubes, falando muito da presença do Yamal. O Lamine Yamal, a grande promessa, já é uma realidade, né, do Barcelona, tá aqui em terras tupiniquins, tá no Brasil, curtindo férias, Beckler. Tá repercutindo aí o que ele anda falando. Aqui até o corte de cabelo dele virou notícia, viu, Beckler? Eu vi que virou notícia que ele foi pegar onda numa piscina artificial com Medina, que ele se inspira muito no Neymar. Eu já inclusive entrevistei o Lamine Yamal e ele falou que quando viu o Neymar jogando foi o jogador que ele mais gostou, que assistiu o Neymar no estádio quando ele tinha 7 anos de idade a primeira vez. Aqui toda foto que jogador posta nas férias chama muita atenção e o Lamine Yamal não tá sendo diferente. Eu vou falar pra você, viu, Thiago, o que eu mais gostei foi um vídeo que um cara fez do Lamine Yamal na padaria, comprando produtos numa padaria de São Paulo, comprando biscoito recheado, leite, pão de forma, tava levando pra casa pra fazer o café da manhã. É gente como a gente, né, Beckler? Um abraço pra você, amigo. Só o salário que não é igual ao nosso, né, Thiago? Pelo menos igual o meu, né, Thiago? Aí eu já não posso falar pelo amigo. Um abraço, boa sexta-feira. Ai, vai falando que pega, Beckler. Sempre uma alegria tê-lo conosco ao vivo aqui no Rádio Esportes. Marcelo Beckler, direto da Europa, trazendo essa repercussão do feito da grande vitória do Botafogo lá nos Estados Unidos pra cima do Paris Saint-Germain.